Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui seu amigo Joaldo Almeida entrando para os nossos 5 minutos com Deus. Antes de nós fazermos nossa leitura, dizer para você que foi ontem, começou ontem. Hoje já tem um dia que começou a semana da blindagem emocional. Se você não participou da primeira aula, pode assistir no meu canal, lá no YouTube, só você buscar Joaldo Almeida, vai estar lá a primeira aula. E hoje a nossa segunda aula estaremos falando como lidar com pessoas tóxicas. Você convive num ambiente com pessoas tóxicas? Você é uma pessoa tóxica? Então, não fique de fora. Hoje nós estaremos abrindo Romanos capítulo 6. São 23 versículos, vamos ler a primeira porção com 8 versículos. Diz assim, a partir do versículo 1, então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos igualmente batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele pela morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. A centralidade de Romanos capítulo 6 é a velha vida, a nova vida, o velho homem, o novo homem e o sacrifício de Cristo como a linha divisória entre essa relação do homem do pecado e o homem justificado. Então, fechamos o capítulo 5 falando que onde superabundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aqui no versículo 1 ele começa fazendo uma pergunta. Então qual seria a conclusão, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Vamos pecar ainda mais? Para que mais graça se manifeste? Ele diz de maneira nenhuma. Nós morremos por pecado. O pecado hoje não tem mais uma relação direta comigo. O pecado se torna um acidente. E ninguém programa um acidente. Acidentes acontecem por um vacilo, autoconfiança ou qualquer outra coisa, mas não é algo programado. Aí o versículo que eu quero destacar, primeiro, já falei, foi um. Depois, o versículo 4, ele diz que nós fomos sepultados com Jesus por meio da sua morte. Quando? Quando nós nos batizamos nas águas? Não. Quando nós cremos em Cristo. Assim como ele morreu, nós morremos juntos com ele. Lá na morte de Jesus, nós fomos sepultados. E o batismo em águas, então, é para quê? A água não lava pecado, ele é um ato profético, simbólico, que representa aquela morte lá na cruz, para uma nova vida em Cristo Jesus. E ele vai dizer como fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, e ele vai dizer mediante a glória do Pai. A manifestação da glória de Deus em Jesus trouxe ressurreição. O que é que vai nos fazer viver os milagres da ressurreição? A glória de Deus. Também nós devemos viver em novidade de vida. Sabe o que significa isso? Uma nova vida? Uma vida que se refaz a partir de uma nova semente, que é a semente incorruptível de Cristo Jesus. E aí o versículo final que eu quero destacar é o versículo 8, que diz, se morremos com Cristo, e aí sim morremos, cremos que também com ele viveremos. Ou seja, a condição para viver com Jesus é morrer com ele. E morrer com ele quando? Na cruz. E morremos já? Morremos. Nosso homem antigo, nosso velho homem, morreu com ele na cruz. O arrependimento é uma resposta a essa morte, é um convencimento do Espírito Santo de que a velha vida não serve. Então, não sei qual é a sua condição, como você está, mas tenha certeza, Deus perdoa você. Deus enviou Jesus para morrer por você. E cabe a você responder esse sacrifício, crendo nele primeiro, como falamos no capítulo 4, e manifestando essa nova vida por meio de uma relação com o Cristo vivo. Porque assim como ele morreu, ele também ressuscitou, e você ressuscitou junto com ele para ter a vida de Deus manifesta em você. Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, que esse dia seja um dia onde nós possamos experimentar mais de Ti, que a Tua graça nos favoreça, nos ensinando o Teu caminho e nos condicionando à Tua vontade. Coloca os meus irmãos em Tuas mãos, te peço que Teu Espírito possa conduzi-los por um caminho de aprendizado, graça e verdade. Livra-os, torna-os imunes pelo sangue de Jesus e faça com que possamos viver uma vida movida pela nova vida em Cristo Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Não esquece, hoje é o segundo dia da semana da blindagem emocional. Se você ainda não está participando, ainda tem como se inscrever pelo link jornada-blindageemocional.com.br. Espero lá, segunda aula. A primeira aula já está no canal no YouTube e a aula de hoje vai ser fantástica. Beijo no coração, graça e paz.